tarde, pessoal. A gente vai ter hoje o 97º Seminário de Coisas Legais, então estamos aproximando o 100º, que acho que deve acontecer no comecinho do ano que vem. Depois eu passo a programação dos próximos. Quem vai falar hoje é o Arjuna, vai falar sobre infinitesimais, que vai tentar justificar algumas coisas que outros institutos fazem com cálculo. Boa tarde. Bom, então eu estou aqui hoje para revelar para vocês a verdade sobre os números infinitesimais, o que os seus professores de cálculo nunca contaram para vocês. Bom, e a gente começa do começo, os primórdios do cálculo. O cálculo ele foi inventado, né, por essas duas figuras, o Newton e o Leibniz, de forma independente. Então, um não sabia do trabalho que o outro estava fazendo quando eles desenvolveram toda a teoria deles. E é por esse motivo que a gente tem duas notações diferentes para vários elementos do cálculo. A notação com o pontinho em cima é a notação do Newton para a derivada, e a notação do Leibniz é uma fraçãozinha. E aqui você já percebe que a notação do Newton ela é uma clássica notação matemática, certo? Você olha para isso e não quer dizer nada. E a notação do Leibniz, ela tenta passar algum significado para você, certo? Ela está usando uma fração ali, então provavelmente tem alguma coisa a ver com fração. Bom, para a gente entender de onde vem essa notação do Leibniz, a gente precisa entender o problema que ele estava querendo resolver. E a derivada, ela surge para que a gente consiga encontrar retas tangentes a um gráfico num determinado ponto. Bom, eu quero determinar uma reta, eu já tenho um ponto, então tudo que eu preciso agora é encontrar a inclinação dela, certo? Bom, eu posso tomar esse ponto tem uma projeção no eixo x, uma projeção no eixo y, do eixo y vai ser a imagem do ponto, certo? Aqui a função que eu peguei é x². E a maneira como a gente vai tentar encontrar essa reta tangente é dando um passo a partir do A, de uma determinada comprimento delta, e olhar para a imagem desse ponto no gráfico, certo? E, bom, a reta que passa por esses dois pontos, ela é tipo a reta tangente. Bom, não muito, né? Tá tipo, bem diferente da reta tangente, até porque ela corta o gráfico em dois pontos diferentes. Mas o que o Newton e o Leibniz sabiam é que se você tomar esse epsilon bem pequenininho, essa reta ela vai ficar bem perto de ser realmente a reta tangente. E aqui a gente tem um problema, porque quão pequeno o epsilon, o delta teria que ser? Ele teria que ser 0, né? Porque senão, tipo, para qualquer epsilon maior que 0, essa reta vai cortar o gráfico em dois pontos. É assim que a gente definiu a reta. Só que se o epsilon for 0, a gente não vai mais ter dois pontos, a gente vai ter um ponto só. E por um ponto passam infinitas retas. Então, como que a gente sabe qual é a reta tangente? A maneira como tanto Newton quanto Leibniz resolveram esse problema foi tomar o epsilon, uma quantidade infinita, o delta, uma quantidade infinitamente pequena, só que ainda maior do que 0, certo? Tá, eu disse que a derivada ela é a inclinação dessa reta, né? Como que a gente calcula essa inclinação mesmo? Se vocês observarem esse triângulozinho, a inclinação ela é simplesmente a tangente desse ângulo marcado. E essa tangente ela é dada pelo comprimento do cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? O cateto adjacente é delta, e o cateto oposto é simplesmente a diferença entre as imagens. A gente pode abrir essa conta e simplificar o delta, e a gente vai obter 2a mais delta. E, bom, se o delta for realmente uma quantidade infinitamente pequena, significa que ele não importa, né? Então, isso aqui é simplesmente 2a. E, bom, eu espero que todo mundo tenha percebido que a gente cometeu crimes atrozes contra a matemática aqui, né? Porque a gente, nessa última igualdade, para essa última igualdade ser verdadeira, o delta teria que ser 0, só que a gente está dividindo por delta, então, certo, isso não faz sentido. E já na época do Newton e do Leibniz, as pessoas sabiam que isso não fazia sentido, certo? A teoria que eles desenvolveram foi extremamente criticada, e um dos maiores críticos dela foi o bispo George Berkeley, que ele chamou os infinitesimais de fantasmas de quantidades que se foram.
certo? E falou que a teoria que eles estavam desenvolvendo não fazia sentido, que não era matematicamente formal. E o que é engraçado é que o próprio Leibniz também já sabia disso, certo? Só que o Leibniz disse, tanto faz, não importa que está errado, entendeu? O que importa é que funciona. Porque, de fato, se você calcular com, sei lá, um transferidor a inclinação da reta tangente, vai dar o valor que ele obteve. E ele falou, se funciona, é porque está certo. E ele mesmo chamava os infinitesimais dele de ficções da mente, certo? Bom, o Newton ele tinha uma abordagem bem diferente com relação a isso. Ele tinha assim uma completa aversão a ter o seu trabalho criticado. Então, quando disseram para ele que o que ele estava fazendo estava errado, ele ficou assim revoltado. Então, ele passou a vida inteira dele matutando esse problema e tentando encontrar um jeito de resolver essa questão dos números infinitesimais, de se livrar deles. E ele acabou, lá para o final da vida dele, ele deu essa ideia de trocar um número infinitamente pequeno por um número que está se aproximando de zero. E isso tudo bem. Esse conceito que ele deu, muitos anos mais tarde, foi formalizado como conceito de limite, como a gente tem hoje, certo? Com essa definição pavorosa com épsilons e deltas, que assusta todos os alunos que vêm em cálculo pela primeira vez. Bom, afinal de contas, o que são esses infinitesimais que a gente está querendo evitar tanto? O conceito deles existe 2000 anos antes do Newton e do Leibniz, certo? As pessoas já tinham definido o que era um número infinitesimal. Quem fez isso foi o Arquimedes. E ele definiu infinitesimais e infinitos. Um número é infinito se ele é maior do que n para todo n natural. E um número é infinitesimal se ele é positivo, mas ele é menor do que 1 sobre n para todo n natural. E talvez essas duas relações estejam lembrando vocês de alguma coisa. Existe uma propriedade que a gente usa muito nas aulas de cálculo, que é a propriedade arquimediana. Sim, arquimediana por causa do Arquimedes. E essa propriedade, ela diz que não existem infinitesimais e nem infinitos na reta. Bom, então é por isso que criticavam tanto o trabalho do Newton e do Leibniz. De 2000 anos atrás, a gente já sabia que esses números não existem e agora eles estão querendo usar. Bom, mas vamos imaginar, por um momento, que os infinitesimais existem. Se os infinitesimais existem, o que dá para a gente fazer com eles? Bom, o conceito usual de função contínua, ela faz uso da noção de limite, certo? Ou seja, ela tem essa definição com épsilons e deltas. E o que essa definição quer transmitir é que pontos que estão muito próximos, eles são levados em pontos muito próximos pela função. Com infinitesimais, a gente consegue escrever essa definição de um jeito muito mais fofinho. A gente vai dizer que uma função ela é contínua no ponto A, se para todo x, que é aproximadamente A, a gente tem que f de x é aproximadamente f de A. E o que é esse aproximadamente? A gente está dizendo que a diferença entre eles é infinitesimal. A diferença entre eles é infinitamente pequena. Certo? Tá, é fofinho, mas será que serve para alguma coisa? Existe esse teorema, que é um teorema bem legal de cálculo, que ele diz que se eu te der duas funções contínuas e você compor elas, o resultado ainda vai ser uma função contínua. E a demonstração ela não é exatamente difícil, usando a noção de limite. Provavelmente vai dar um parágrafo. Só que, com a definição de infinitesimais, são 3 igualdades. Vamos escolher x infinitamente próximo de A. Como g é uma função contínua, g de x está infinitamente próximo de g de A. Mas como f é uma função contínua, f de g de x está infinitamente próximo de f de g de A. Acabou a demonstração. A gente acabou de provar que composição de função contínua é contínua, em 2 implicações. Certo? Bom, o que mais dá para a gente fazer? Vamos começar considerando dx um número infinitesimal. Se eu te dar uma função, eu consigo definir esse valor df como sendo f aplicado em x mais d de x, ou mais dx, menos f de x. Se vocês lembrarem, isso aqui é o valor da diferença das imagens no gráfico que a gente desenhou antes. E, é claro, a gente quer usar isso para definir derivada.
E aqui vocês vão lembrar da aula de cálculo que uma das condições para existir derivada no ponto é que a função seja contínua nesse ponto, certo? E, de fato, se a função for contínua, pela definição de continuidade que a gente deu, isso significa que df é um número infinitesimal, porque x mais dx é aproximadamente x. Então, essa diferença tem que ser bem pequenininha. E a gente vai definir a derivada exatamente como sendo a fração df sobre dx, uma fração, certo? Foi isso que o Leibniz fez, é por isso que a notação de derivada dele é uma fração, porque ele realmente estava pensando numa fração. E, bom, com essa definição a gente consegue provar algumas propriedades bonitinhas de derivada. Por exemplo, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Como que a gente prova isso? Você pode abrir a definição do d de f mais g, certo? A definição que a gente fez aqui em cima. E você vai concluir que d de f mais g é simplesmente d de f mais d de g. E, bom, se a gente pegar a fração, então, a gente tem uma soma, então a gente consegue dividir numa soma de frações com o mesmo numerador. Pronto, eu provei a regra da soma. A regra do produto ela é levemente mais complicada, mas levemente mesmo. Se você abrir na definição o d de f vezes g, você vai ter que somar e subtrair um termo para você conseguir colocar termos em evidência. Lembrando, estou somando e subtraindo, então não estou fazendo nada. Aqui, esses dois termos da esquerda, você percebe que você consegue colocar o g de x mais dx em evidência, e o que vai aparecer é justamente o df, certo? Que é o f de x mais dx menos o f de x. E aqui, do lado direito, você colocar o f de x em evidência, vai aparecer o dg. E isso não é exatamente o que a gente quer. Porque, lembrando, a regra do produto, ela fala derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Só que aqui a gente queria que fosse g de x, e não g de x mais dx. Bom, mas g de x mais dx é aproximadamente g de x, né? Então tá tudo certo. A gente faz a fração novamente, separa em frações com o mesmo denominador e sucesso, regra do produto. E é claro que não podia faltar a melhor regra de todas, né? Que é a regra da cadeia, que tem essa fórmula super esquisita. Você tira o derivado do de dentro, pega o derivado de fora, aplica no de dentro. E essa daqui, ela é uma igualdade. É só multiplicar em cima e embaixo por dg. Certo, só que você ia reprovar em cálculo se você fizesse isso. Bom, mas eu espero que vocês concordem, pelo menos, que infinitesimais, apesar de eles estarem errados, eles são muito mais simples do que limite, certo? Então, seria muito legal se eles existissem. E daí eu trago uma citação que eu gosto muito, do Kronecker. O Kronecker, ele disse que os números naturais foram criados por Deus, e todo o resto foi criado pelo homem. Bom, mas se todo o resto está incluindo os números racionais, os números inteiros, os números reais, mas se todo o resto foi criado pelo homem, por que a gente não cria os infinitesimais também? Bom, então eu vou argumentar melhor por que a gente deveria realmente criar os infinitesimais. A gente começa com os naturais, que nos foi dado por Deus, e, assim, já deixando claro, o zero é natural. Por que a gente criou os inteiros? Porque alguém percebeu que se você joga... Se você tem um buraco que está faltando 3 pás de terra e eu jogo 7 pás de terra nele, agora só tem 4 pás de terra. Então a quantidade de terra que tinha no buraco antes é a solução dessa equação. Só que essa equação não tem solução dos naturais, certo? E aí a gente estende os naturais para os inteiros, que são números negativos. E agora a gente consegue resolver isso. Só que aí você percebe também que se eu preciso de 2 fatias de pão para fazer um sanduíche, então com uma fatia de pão, eu só consigo fazer a quantidade de sanduíches que se resolve a equação do x igual a 1. Só que essa equação não tem solução nos inteiros. Então eu estendo os inteiros para os racionais. Agora eu consigo resolver essa equação. E as pessoas vão dizer que a motivação para estender os racionais para os reais é tentar encontrar o valor da diagonal do quadrado, que é a solução de x² igual a 2. Só que, na verdade, os reais eles surgem para resolver um problema bem mais forte. A gente quer que todo subconjunto limitado superiormente admita supremo.
certo? Essa é a propriedade que os racionais não têm e que os reais têm, e que nós gostaríamos de um conjunto que tivesse. E isso vai dar motivação para a gente estender os racionais para os reais. Bom, mas tudo que a gente fez até agora foi pegar o conjunto que a gente já tinha, pensar, eu gostaria que tivesse tal propriedade, e estender ele para um que tem. Então, por que a gente não pode simplesmente pedir infinitesimais? A gente pode, e a gente vai fazer isso. Bom, tá, o que a gente gostaria de encontrar exatamente? A gente quer um conjunto S que estenda os reais, então ele tem que conter os números reais. A gente quer que ele tenha infinitos e infinitesimais, essa é toda a motivação do que a gente está fazendo. A gente quer que ele tenha uma ordem. A gente precisa da ordem porque sem ordem não dá nem para definir o que é um infinitesimal, né? O infinitesimal é um número infinitamente pequeno e eu preciso da ordem para conseguir dizer que ele é infinitamente pequeno. A gente precisa de soma, de subtração, de produto, de divisão, porque a gente quer desenvolver cálculo nesse conjunto, certo? Se eu quero fazer uma fração de infinitesimais, significa que eu preciso conseguir dividir por infinitesimais. Eu preciso conseguir somar eles, eu preciso conseguir multiplicar eles, eu preciso conseguir dividir eles. Bom, e aí vem algumas coisas um pouco mais complicadas que a gente também quer. A gente quer que toda função que seja definida em R, ela admita uma extensão em S. E por que isso? Vocês lembram que a gente pegou uma função, que a priori ela só admitia valores reais, e a gente trocou o x por x mais dx. Só que isso não é um número real. Então, a gente meio que teria um problema em aplicar essa função nesse valor. Então, a gente precisa pedir isso. A gente precisa pedir que faça sentido pegar uma função que, a priori, só dava para aplicar reais e aplicar números infinitesimais também. E essa, provavelmente, é a coisa mais importante que a gente quer. A gente quer que as coisas que a gente prova nesse novo conjunto, elas sirvam para alguma coisa em R. Certo? Porque se a gente vai provar um resultado com infinitesimais e esse resultado não vale mais em R, então os infinitesimais não servem para muita coisa. Bom, com isso em mente, existe um excelente candidato para ser o nosso conjunto. E, bom, eu lembro que o primeiro lugar onde eu vi um conjunto elevado a outro conjunto foi num seminário de coisas legais e eu fiquei extremamente apavorado com isso. Mas calma, isso não é tão esquisito quanto parece. Da mesma forma que, quando você escreve R², você está pensando em pares de reais, e R² são triplas de reais, R elevado aos naturais são sequências de reais, em que você tem infinitos elementos na sua sequência, certo? Bom, por que esse conjunto é interessante? Tá. A primeira coisa que a gente percebe é que os reais não pertencem a esse conjunto, certo? Só que a gente consegue encontrar dentro desse conjunto um subconjunto que é tipo os reais. Certo? São as sequências em que todos os termos são iguais a R, certo? Para cada R real, a gente acha essa sequência, e essa sequência ela se comporta mais ou menos como os reais. Esse conjunto ele é interessante porque se eu te der duas sequências, é muito fácil definir a soma delas. Certo? É só eu pegar a soma que já tem nos reais e fazer termo a termo, somar cada termo de uma sequência com cada termo da outra. Eu também consigo subtrair, eu também consigo multiplicar. E eu consigo dividir com algumas ressalvas, certo? Porque para eu conseguir fazer a divisão de duas sequências, eu preciso ter que todos os termos da segunda sequência sejam diferentes de zero. E isso é um problema para a gente. Porque eu gostaria de conseguir dividir por qualquer número que não é zero. Só que aqui tem várias sequências que não são todas zeros e que eu não consigo dividir por elas. Só que esse problema a gente vai resolver daqui a pouco. E o melhor de tudo, se você tem uma função qualquer definida dos reais, é muito fácil transportar ela para esse conjunto. É só você aplicar a função aplicada na sequência, é a sequência da função aplicada em cada termo. Bom, tá. E a ordem, né? A gente precisa da ordem, a gente comentou isso, e a ordem é a coisa mais complicada que a gente tem para pedir nesse conjunto. Certo? É difícil ordenar os elementos dele, mas a gente vai conseguir pensando em como que essa ordem poderia fazer sentido. E a primeira coisa que a gente quer é que, bom, o número de Euler é menor que π. Então, a sequência que está relacionada com o número de Euler, ela deveria ser menor do que a sequência relacionada com π, certo? Isso faz sentido. Essa nova sequência, a da esquerda, todos os termos dela são maiores do que todos os termos da segunda. Certo? Se você comparar termo a termo,
Então, a sequência da esquerda faz sentido que ela seja maior do que a sequência da direita, certo? Eu estou tentando, tipo, falar quais relações faria sentido ter essa ordem. Esse terceiro, ele é mais complicado de decidir. Daí a gente já tem, tipo, duas coisas que fazem sentido a priori. Aqui eu tenho a sequência que o primeiro termo é 1 e todos os outros termos são menos 1. E aqui eu tenho a sequência que o primeiro termo é menos 1 e todos os outros termos são 1. Um dos jeitos de você definir a ordem desses dois elementos é pensando na ordem do dicionário, certo? Esse termo, o primeiro termo daqui é maior do que o primeiro termo daqui, então esse lado aqui é maior. Essa sequência é horrorosa, essa ordem é horrorosa, certo? Ela, tipo, não tem praticamente nenhuma das propriedades que a gente gostaria. Então, a gente vai usar um outro raciocínio para dizer que esse número aqui é maior do que esse. Porque esse número aqui ele tem infinitas casas em que ele é maior do que esse. Certo? E aí vem a parte realmente complicada. Qual desses dois é maior? E isso é muito difícil de determinar, porque tanto esse tem infinitos termos que são maiores do que esse, quanto esse tem infinitos termos que são maiores do que esse. Certo? Essa sequência aqui, ela é 1 nos pares e 0 nos ímpares, e essa aqui é 0 nos pares e 1 nos ímpares. E como que eu decido qual deles é maior? E a definição que a gente vai dar, ela é completamente intuitiva. A gente vai dizer que uma sequência ela é menor do que outra se os termos dela são menores do que os termos da outra em um conjunto muito grande de índices. E eu não disse para vocês o que é um conjunto muito grande. Vocês, tipo, vamos pensar então sobre o que poderia ser um conjunto muito grande. E a gente não vai definir ele explicitamente, na verdade a gente vai dar algumas propriedades que a gente gostaria que ele tivesse. E a primeira propriedade que um conjunto muito grande deveria ter é que se um conjunto é finito, então ele não é muito grande. Certo? Os conjuntos muito grandes eles têm que ser pelo menos infinito. A segunda é que se eu te dou um conjunto e ele está contido num conjunto, e ele contém um conjunto muito grande, então ele também tem que ser muito grande. Certo? A terceira propriedade é que se eu te dou dois conjuntos muito grandes, então a interseção deles também tem que ser muito grande. E eu quero que vocês entendam esse muito grande no sentido de que eles pegam quase todo mundo. Então, se eu te dou dois conjuntos que pegou quase todo mundo, então a interseção deles também pegou quase todo mundo, certo? Faz sentido? E essa condição é a condição que não faz sentido. Ela pede que se eu te dou um conjunto qualquer de naturais, então ou ele é muito grande, ou o complementar dele é muito grande. E isso, tipo, você pensa em conjuntos muito grandes, não parece que isso aqui é uma propriedade intuitiva. Só que ela é necessária. Ela é necessária para que a gente tenha ordem, né? Porque pensa, por exemplo, que você está querendo comparar esses dois elementos agora. Os termos do AI, eles são maiores do que os termos do BI, sempre que I está no conjunto dos pares. E o contrário vale sempre que I está no conjunto dos ímpares. Então, para eu dizer que isso aqui vale, ou que o A é maior do que o B, ou que o B é maior do que A, eu preciso que um desses dois conjuntos seja muito grande, certo? Necessariamente. Então, assim, essa quarta condição ela surge por necessidade para que a nossa ordem funcione. Bom, então, ok. Agora, é claro, vocês querem ver Eu só dei as propriedades do conjunto, mas a gente quer que exista realmente um conjunto de conjuntos muito grandes, e vocês gostariam de ver um exemplo deles, e... Não existe. Eu não tenho como mostrar para vocês um exemplo de conjunto muito grande. Isso é realmente impossível. Porque para a gente provar que esse conjunto existe, a gente precisa do axioma da escolha. Mas assim, o axioma da escolha diz que ele existe. Não dá para mostrar, mas ele existe. Então, a nossa ordem está bem definida. Bom, tá. Vamos pensar, então, sobre essa relação de ordem. Recapitulando, a gente tem que o A é menor do que o B se o AI é menor do que o BI para um conjunto muito grande de índices. É claro que vai valer o contrário, né? O A vai ser maior do que B se o AI é maior do que o BI para um conjunto muito grande de índices. E agora, se eles são iguais num conjunto muito grande de índices,
Bom, se eles são iguais, a gente não tem como dizer que um é maior do que o outro, nem que o outro é maior do que um. Isso também é um problema. E é por isso que a gente vai definir que, nesse caso, o A é igual ao B. Então, existem sequências aqui que elas não são iguais termo a termo, só que como elas são iguais o suficiente, a gente vai dizer que elas são iguais. Certo? Então, por exemplo, isso resolve o nosso problema com a divisão, né? Porque se o B é diferente de zero, isso significa que o BI ele é igual a zero, no máximo, em um conjunto muito pequeno de índices. Ou conjunto muito pequeno é o complementar de um conjunto muito grande. E daí, se eu trocar os BIs que são zero por BIs que são 1 nesses índices, a gente alterou só um conjunto muito pequeno de índices. Ou seja, a sequência continuou sendo igual a B. Certo? Porque ela continua sendo igual a B em um conjunto muito grande de valores. E assim a divisão por B está bem definida para qualquer cara que não seja zero. Bom, e agora, por fim, infinitos e infinitesimais. E eles existem. Nesse conjunto, se a gente tomar o elemento que é a sequência dos números da forma 1 sobre n, isso aqui é maior do que zero, porque todos esses termos são maiores do que zero, e todo mundo é um conjunto muito grande. E ele é menor do que R para todo R real. Menor do que a sequência que é só R. E isso por causa da propriedade arquimediana. E esse número que é só R também é menor do que o conjunto, a sequência de todos os naturais. Também por causa da propriedade arquimediana. Ou seja, esse elemento aqui ele é um elemento infinito, e esse elemento aqui ele é um elemento infinitesimal. Então, bom, a gente satisfez quase todas as propriedades que a gente queria que o S satisfizesse, né? Tá faltando a propriedade de que as coisas que a gente prove em um sejam verdade no outro. Bom, esse conjunto que a gente acabou de definir, ele tem um nome, ele se chama conjunto de números hiperreais, e é comumente denotado por asterisco R. Ele é um conjunto bem famoso, e ele tem uma propriedade muito interessante, que se chama princípio da transferência. O princípio da transferência ele diz que toda sentença de primeira ordem que é verdade em R é verdade em asterisco R, e vice-versa. Isso diz, basicamente, que a maior parte das coisas que a gente consegue provar em um, a gente consegue provar no outro. Bom, tá, o que é uma sentença de primeira ordem? Ela é uma afirmação sobre elementos, enquanto uma sentença de ordem superior é uma afirmação sobre subconjuntos. Vamos ver alguns exemplos para ter certeza de que essa definição faz sentido. Se você pensar na definição de corpo, assim, tipo, a definição em si não é importante, mas um conjunto ele é dito corpo se ele tem esse conjunto de propriedades, de 9 propriedades aqui, com relação à soma e o produto. E você percebe aqui, a linha importante é essa daqui, para todos A, B, C em K. A, B, C são variáveis de K, certo? Mas elas são elementos. Então a proposição K é corpo é uma sentença de primeira ordem. Como são as sentenças de primeira ordem, e R a gente já sabe que é corpo, ele tem todas essas propriedades, então o R asterisco também vai ter. Mesma coisa para corpo ordenado. Se eu te der um corpo com uma relação de ordem, se ele satisfizer essas duas propriedades, ele vai ser um corpo ordenado. E isso para todo A, B, C em K. Ou seja, é uma afirmação sobre elementos, é uma sentença de primeira ordem. E R é um corpo ordenado, então o asterisco R também é um corpo ordenado. Certo? E assim, a gente tem muitas propriedades do asterisco R, simplesmente porque a gente sabe que elas são verdade em R. Mais um exemplo, só para certificar que a gente não pode fazer besteira. Se eu te der... a gente diz que um corpo ordenado é um corpo ordenado completo se todo subconjunto dele, limitado superiormente, admite supremo. Certo? Essa é a propriedade que a gente queria que o R tivesse, foi assim que a gente estendeu o Q para R. E você percebe aqui que isso aqui não é uma sentença de primeira ordem, porque a gente está fazendo uma afirmação sobre os subconjuntos de K. Certo? Essa que é a grande questão. E, de fato, o R ele é um corpo ordenado completo, mas a gente não consegue afirmar isso sobre o asterisco R. E, de fato, o asterisco R não é. E eu só gostaria de ressaltar o quão não intuitivo isso é, porque a gente pegou os números reais, a gente adicionou mais um monte de gente lá dentro, e do nada ele não é mais completo. Certo? Tem sequências de Cauchy que não convergem, tem conjuntos que são limitados, mas não tem supremo. E esse aqui é a pegadinha.
A gente diz que o número é infinito se esse número é maior do que n para todo n natural, certo? Essa é a definição do Arquimedes para número infinito. E a proposição x contém infinitos é uma sentença de primeira ordem? Parece que sim, né? Porque a gente está fazendo uma afirmação sobre um elemento do nosso conjunto. Só que tem um grande porém aqui. Se vocês repararem bem, quando a gente fez a afirmação sobre corpo, a gente disse que a soma nos reais tem essas propriedades, então a soma nos hiperreais tem essas propriedades. Só que são somas diferentes. Quando eu faço uma afirmação com os naturais aqui, os naturais eles são um subconjunto de R, não do asterisco R. Então, para eu conseguir fazer essa afirmação em asterisco R, eu tenho que trocar tudo, certo? Eu tenho que trocar constantes, funções, relações, todas essas coisas que estão em R, eu tenho que trocar elas pelos equivalentes dela em R asterisco. E, de fato, a gente vai ter que perguntar se... vai ter que definir que o número é infinito se ele é maior do que n para todo n no conjunto dos hipernaturais. E os hipernaturais, eles são a mesma coisa que os hiperreais, certo? Tipo, você vai considerar todas as sequências de naturais. E, bom, R não tem infinitos. Portanto, R asterisco não tem hiperinfinitos. Em R asterisco, ele acha que ele não tem elementos infinitos. Apesar da gente saber que ele tem. Mas não é uma sentença de primeira ordem dizer que ele contém infinitos desse jeito aqui. Bom, agora que a gente tá tudo certo? A gente conseguiu o nosso conjunto, que tem todas aquelas propriedades, a gente inventou os números infinitesimais, a gente pode formalizar tudo que a gente fez antes. E, de fato, essa fração está sempre bem definida. Se eu te dou um infinitesimal, eu consigo aplicar f em x mais alfa, eu consigo subtrair, eu consigo dividir. Então, a fração ela existe, certo? A gente já comentou que se a função for contínua, então o numerador é um número infinitesimal. Então, isso aqui é uma fração de infinitesimais. E um comentário interessante, por que tem que ser contínua para existir derivada? Se a função não for contínua, se eu não conseguir garantir que isso aqui é infinitesimal, na hora que eu pego um número e divido por infinitesimal, isso vai dar infinito, né? Então, é como se a derivada de funções que não são contínuas fossem sempre infinita. E a gente vai dizer que a função ela é diferenciável se sempre que eu escrevo essa fração, ela está infinitamente próxima dela, tipo, para quaisquer alfa e beta infinitesimais. Então, se você conseguir fazer essa fração dar valores muito diferentes, isso significa que a função não é diferenciável. E, de fato, isso faz sentido com a definição que a gente tinha antes de a função ter bico. Se você olha para infinitesimais que estendem para um lado, vai dar um valor. Se olha para infinitesimais que estendem para o outro, vai dar outro. Ou seja, não está todo mundo infinitamente próximo. E a derivada da função ela é simplesmente o único real infinitamente próximo dessa fração para todo infinitesimal alfa. A gente não falou nada sobre integral, né? E, bom, como que a gente definiria integral? Uma coisa que a gente gostaria muito de fazer é escrever ela como somatório, certo? E aí você pode ficar muito tentado a dizer que ele é o somatório de x nesse intervalo, que é o intervalo em que a gente está integrando, da função multiplicada pelo infinitesimal dx. O problema é que com a derivada a gente só fez uma fração, né? Uma fração é uma coisa muito simples, a gente já provou que dá para fazer fração. Somas infinitas, a gente não falou nada sobre elas, então não necessariamente isso aqui está bem definido. E somas infinitas contínuas, a gente quer somar no intervalo, isso é pior ainda, certo? Então, essa definição, até agora, ela não faz muito sentido. Bom, vamos então tentar pensar como que a gente define uma integral com infinitesimais. Para isso, a gente vai tentar lembrar de como que a gente define ali normalmente, na aula de cálculo. Você pega a função no intervalo 0,1. Isso aqui é 0,1 porque tanto faz, certo, gente? Integral, você pode colocar qualquer intervalo aqui. Você quer descobrir qual é a área debaixo desse gráfico. Para isso, você pega o intervalo 0,1 e divide em vários segmentos. Se você dividiu em n segmentos, sem perder a generalidade, os segmentos são todos iguais, tem comprimento 1 sobre n. E você vai fazer os retângulozinhos que têm base nesse segmento e altura como a função aplicada em algum valor de cada um desses intervalos. Nesse caso, eu estou pegando sempre o valor mais à esquerda.
Isso faz sentido se a função for contínua. Se não for contínua, você vai ter um problema em tentar pegar sempre o cara da esquerda, talvez, mas isso não é importante, certo? É tudo análogo. E a gente vai definir simplesmente a integral como sendo o limite de n indo para infinito do somatório das áreas desses retângulos. Todos eles têm base 1 sobre n, e a altura é f aplicada em cada um desses pontos, certo? Que são os pontos da forma i sobre n. Como que a gente transporta isso para infinitesimais? A coisa interessante aqui é que a gente tem n indo para infinito, né? E quando a gente estendeu os infinitesimais, a gente está pensando em coisas muito pequenas e não coisas muito grandes. Só que quando a gente adiciona coisas muito pequenas, os inversos delas são muito grandes. A gente também tem números infinitos nos infinitesimais. Então a gente pode simplesmente jogar esse limite fora e dizer que n é um número infinito. Então a gente tem um somatório de 0 até n menos 1, da mesma coisa que a gente tinha antes, onde n é um impernatural infinito. E isso é exatamente equivalente do que a gente queria fazer, né? A gente quer dividir esse intervalo em infinitos pedacinhos. A gente está fazendo isso aqui, porque n é infinito. Bom, e é claro, e o que seria do cálculo sem a cereja do bolo, que é o teorema fundamental, né? Como que prova o teorema fundamental? Se eu te dou uma função diferenciável, e a diferencial dela é f, ela é, por definição, essa fração, que é aproximadamente f de x mais dx menos f de x sobre dx. Em particular, esse dx é infinitesimal, né? Vocês lembram que se n é infinito, 1 sobre n é infinitesimal? Então eu posso trocar dx por 1 sobre n. Então a derivada ela é aproximadamente n vezes f aplicado em x mais 1 sobre n menos f de x. E o que acontece quando a gente integra essa função? Bom, por definição, ela é esse somatório. Eu posso trocar o f pelo que ele é aproximadamente, essa relação aqui. Esse n aqui vai cortar com esse 1 sobre n. E perceba que isso aqui é uma soma telescópica, né? Todo mundo que aparece somando, aparece subtraindo, com exceção do primeiro e do último termo, certo? Se eu coloco i igual a 0, isso aqui dá 1 sobre n, 0 sobre n, igual a 1, 2 sobre n, 1 sobre n, e esse aqui com sinais trocados, certo? Então ele corta e corta. E assim por diante, os únicos termos que não cancelam são o 0 sobre n, o n sobre n, que é simplesmente 1 e 0. Teorema fundamental do cálculo. E é isso, é para isso que servem os infinitesimais. E eu gostaria de concluir com uma citação da Ada Lovelace, que não tem nada a ver com infinitesimais, mas ela é bonitinha. E essas são referências.